Jamal dirigia seu táxi havia 27 anos, tempo suficiente para memorizar o ritmo da cidade, o jeito como as ruas vibravam de forma diferente depois da meia-noite, o cheiro de chuva fresca subindo das calçadas rachadas, o jeito como alguns passageiros carregavam suas vidas como bagagens pesadas que não conseguiam largar. Ele não era de ficar bisbilhotando. As pessoas entravam em seu táxi, contavam partes de suas histórias e saíam. Ele simplesmente dirigia. Esse era o seu trabalho. Essa era a sua vida. Mas numa noite fria de novembro, muito depois do último trem ter chegado à estação e a cidade ter mergulhado no silêncio, Jamal viu uma garota parada sozinha sob a luz bruxuleante do poste perto do cruzamento da 7ª com a rua Mason. Ela não estava vestida adequadamente para o clima. Um moletom fino, calça jeans rasgada, sem bolsa. Apenas uma garota abraçando os próprios braços, olhando para o chão como se tentasse se convencer de que pertencia àquele lugar. Ele diminuiu a velocidade do táxi. Normalmente não dava carona a quem não parasse com gestos, mas algo na maneira como ela estava parada, pequena, trêmula, como um pássaro encharcado pela tempestade, o fez encostar. A menina não se mexeu a princípio. Ela só levantou a cabeça depois da terceira buzina, revelando um rosto pálido, um hematoma na bochecha e olhos cansados demais para alguém tão jovem. 15, talvez 16 anos. Precisa de uma carona? Perguntou Jamal, inclinando-se ligeiramente sobre o banco do passageiro. Ela hesitou. Olhou para a esquerda, depois para a direita. Então, como se tivesse decidido que não tinha mais nada a perder, abriu a porta dos fundos e entrou. Ela não cheirava a álcool ou drogas. Mas a chuva, medo e ao interior de uma casa com portas que batiam com muita frequência. Para onde você está indo? Perguntou Jamal gentilmente. Ela pressionou a testa contra o vidro. Só dirija. Essa resposta era quase sempre um mau sinal. Ele a observava pelo retrovisor. Ela mantinha o rosto virado, mas seus dedos tremiam sobre os joelhos. Ela estava se esforçando muito, muito mesmo, para não chorar. Não posso ficar dirigindo para sempre, disse Jamal. Preciso colocar um endereço. Não, disse ela baixinho. Não está à noite. Olha, disse ele, suavizando a voz como fazia com a filha quando ela era pequena e assustada. Se você estiver em apuros, posso te ajudar a chegar a um lugar seguro. Ela cerrou os dentes. Só. Continue. Por favor. Jamal voltou para a estrada. Por um longo trecho, os únicos sons eram o zumbido do motor e a chuva batendo no teto como passos distantes. Jamal dirigiu por quarteirões vazios do centro da cidade, passando por lojas fechadas e prédios de apartamentos adormecidos. Após 10 minutos, ela falou novamente. Você alguma vez vai embora? Ela perguntou. Jamal piscou. Deixar o quê? Isto. Ela gesticulou vagamente em direção à cidade, às ruas, à noite. Você já pensou em simplesmente dirigir e não voltar? Jamal soltou um suspiro lento. Uma vez. Há muito tempo atrás. O que te impediu? Minha filha, disse ele. Ela tinha 6 anos. Não podia deixá-la para trás. A garota se mexeu, encolhendo as pernas contra o peito. Deve ser bom ter alguém que te faça ficar. Jamal entrou numa estrada perto do rio. Você tem alguém assim? Ela não respondeu. Em vez disso, esfregou a manga nos olhos, irritada com as próprias lágrimas. Jamal tentou novamente. Qual é o seu nome? Ok. Curto de alguma coisa. Não. Faz sentido, pensou ele. Quem se candidata raramente revela o nome completo. Tá bom, repetiu Jamal. Você está com fome? Ela se enrijeceu. Por quê? Sem motivo específico. Só pensei. Estou bem. Seu estômago roncou alto, traindo-a. Ela corou. Jamal acenou com a cabeça para a placa luminosa à frente. Uma lanchonete 24 horas. Quer saber? Não como desde o meio-dia. Sente-se comigo enquanto eu pego alguma coisa. Só isso. Você não me deve nada. Ela hesitou. A lanchonete era iluminada e aconchegante. Seu moletom estava encharcado. Provavelmente não comia há dias. 15 minutos, disse ela finalmente. Já chega. Ele estacionou e eles entraram. A lanchonete cheirava café e estofados de vinil antigos, como se 100 conversas de madrugada tivessem se sobreposto umas às outras. Eles se acomodaram em uma mesa de canto. Kai cruzou as mãos sobre as coxas,
tremendo. Jamal pediu uma tigela de chili e um sanduíche de queijo grelhado. Kai não pediu nada. Quando a comida chegou, ele empurrou o sanduíche de queijo grelhado na direção dela. Continue. Não consigo comer tudo isso. Ela pareceu desconfiada. Ele esperou, paciente. Finalmente, a fome venceu. Ela comeu rápido no início, depois mais devagar, como alguém que relembra a sensação da comida. Depois de um tempo, ela sussurrou, obrigada. Ele assentiu com a cabeça. Sem problema. Quando terminaram, ela o seguiu de volta para o táxi. Seus ombros não pareciam tão tensos quanto antes, mas ainda havia algo dentro de sua ferida, como uma mola. Eles dirigiram novamente pelas ruas tranquilas. Não vou voltar, disse ela de repente. Jamal assentiu lentamente. De volta aonde? Ela engoliu em seco. Lar. Ele já esperava por isso, mas mesmo assim, ouvir a notícia lhe causou um aperto no peito. Por que não? Sua voz falhou. Por quê? Porque cada vez que eu faço isso, piora. E ninguém acredita em mim. Nem na escola. Nem minha mãe. Ninguém. Todos acham que o problema sou eu. Ela enxugou a bochecha e olhou pela janela com raiva, como se quisesse fugir das próprias lágrimas. Jamal apertou o volante com força. Ele não empurrou. Deixou que ela falasse. Ele agarrou meu braço e me jogou contra a parede hoje à noite. Só porque eu respondi errado. Ela tocou o hematoma na bochecha. Disse que eu tive sorte de não ter caído com mais força. Minha mãe só me disse para parar de provocá-lo. Ela riu amargamente. Mas acho que é mais fácil ignorar as coisas quando você depende do salário de outra pessoa. Ela olhou para o céu. A chuva batia nas janelas como lágrimas tentando escapar. Jamal exalou lentamente. Sinto muito que você tenha passado por isso. Kai se abraçou. Não posso voltar atrás. Você tem outro lugar para ir? Não. Ela respirou fundo, com a voz trêmula. Mas qualquer lugar é melhor do que lá. Jamal sentiu o peso das palavras dela ao atingir. Ele já tinha visto jovens fugitivos antes, flashes de rostos assustados no banco de trás, todos pensando que podiam escapar de suas vidas sem nenhum plano e sem ninguém para ajudá-los. A maioria acabava em situações piores do que quando começou. Kai era jovem. Jovem demais para estar sozinha assim. Ele pigarreou. Escuta. Tem um abrigo para jovens a alguns quarteirões daqui. Gente boa. Eles vão te dar uma cama, comida, alguém com quem conversar. Você pode explicar tudo lá. O rosto de Kai se contraiu instantaneamente. Não. Eles vão ligar para minha mãe. Não, se você disser a eles que não está seguro. Ela balançou a cabeça. Os serviços de proteção à criança nunca acreditam em crianças como eu. E quando eu voltar para lá, ele estará pior. Jamal ficou em silêncio. Ele acreditava nela. Tinha visto hematomas demais, histórias despedaçadas demais, para duvidar do medo em sua voz. Então, o que você quer fazer? Perguntou ele suavemente. Ela pareceu pequena novamente. Eu não sei. Os limpadores raspavam no para-brisa. Uma sirene soava ao longe. Jamal respirou fundo, pensativo. Tudo bem, disse ele gentilmente, posso te levar ao abrigo. Mas não vou te forçar. Você que decide. Eu só vou dirigir. Pela primeira vez, ela olhou diretamente nos olhos dele através do espelho retrovisor. Sua voz era quase um sussurro. Eu não quero desaparecer. Você não vai, disse ele. Não enquanto eu estiver no comando. Ela assentiu lentamente. Está bem. Jamal virou o carro em direção ao abrigo. Mas, a meio caminho, Kai sussurrou, pare. Ele encostou o carro na calçada. Ela olhou fixamente para a placa luminosa de uma rodoviária do outro lado da rua. Mudei de ideia, disse ela. Deixe-me aqui. Jamal franziu a testa. Aquele lugar é perigoso à noite. Você vai se deparar com gente muito pior do que o homem que mora em casa. Ela abraçou os joelhos. Eu simplesmente não consigo ir para um abrigo. Não quero ser apenas mais um arquivo em um sistema que não se importa. Ok. Por favor. Sua voz falhou. Esta é a minha escolha. Jamal sentiu um nó se formar no estômago. Queria discutir. Queria protegê-la. Mas lembrou-se de algo, uma lição que a vida lhe ensinara dolorosamente, lentamente,
ao longo de anos criando a filha sozinho. Você não pode salvar alguém aprisionando na sua ideia de segurança. Você só pode caminhar ao lado dessa pessoa até que ela encontre a própria força. Ele suspirou. Tudo bem. Kai puxou o capuz sobre a cabeça. Antes que ela abrisse a porta, ele lhe entregou um embrulho em um guardanapo, o sanduíche que sobrou da lanchonete. Para mais tarde, disse ele. Ela engoliu em seco e assentiu com a cabeça. Ela já estava quase saindo do táxi quando ele disse, tá bom. Ela fez uma pausa. Há um centro comunitário para mulheres a 3 quarteirões daqui. Camas quentinhas. Funcionários que não darão suas informações se você não quiser. Pergunte por Denise. Diga a ela que Jamal a indicou. Kai olhou fixamente para ele, com os olhos brilhando de gratidão que ela não sabia como expressar. Obrigada. Ela sussurrou. Cuide-se. Ela esboçou um sorriso pequeno e trêmulo e saiu. Jamal observou-a atravessar a rua, uma figura pequena sob a luz bruxuleante. Esperou até que ela desaparecesse na entrada da rodoviária antes de ir embora. Ele dizia a si mesmo que ela ficaria bem. Dizia a si mesmo que ela iria ao centro. Dizia a si mesmo que ela encontraria ajuda. Mas ele não dormiu bem naquela noite. Passaram-se 3 dias. Choveu de novo. Tem chovido o tempo todo ultimamente. Jamal parou o carro na calçada em frente a um café para pegar um passageiro. Enquanto esperava, alguém bateu no vidro traseiro. Ele se virou e congelou. Kai. Roupas secas. Cabelo penteado. Uma pequena mochila. E esperança nos olhos, desta vez, tênue, mas real. Ele destrancou a porta. Ela entrou. Você está bem? Perguntou ele, aliviado. Ela assentiu com a cabeça. Fui ao centro para mulheres. A Denise é simpática. Estou feliz. Ela mexia em uma pulseira no pulso. Elas estão me ajudando a conversar com alguém. Sobre tudo. Ótimo, disse ele suavemente. Eu disse a eles que você me levou de carro. Eles perguntaram se você queria assinar algo como contato de segurança, mas eu não sabia se devia perguntar. Jamal sentiu um calor se espalhar pelo peito. Se você precisar de uma carona, disse ele, ou de alguém em quem possa conversar, estarei por perto. Ela sorriu. Eu sei. Para onde vamos agora? Perguntou ele. Ela olhou pela janela, não com medo desta vez, mas com uma espécie de esperança cautelosa. Só dirija, disse ela, mas sua voz estava mais leve agora. Para qualquer lugar. Só por alguns minutos. Jamal assentiu com a cabeça e voltou para a estrada. Dessa vez, apenas dirigir não significava fugir. Significava seguir em frente. E ele estava feliz, orgulhoso, de estar ao volante.